Obrigado, Zolina. Paz e graça, meus irmãos. Rogo que o Senhor Jesus encha a sua casa de paz, de harmonia, de proteção, de provisão. Que em Jesus a sua alma encontre toda a direção e todos os sentidos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Junto com o teu povo, por meio do teu Espírito, na graça de Jesus, nós nos apresentamos agora. O desejo do nosso coração é prestar culto ao Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito. Nós queremos agradecer o dia, o clima, esse sereno que cai e faz tão bem para a terra toda. Muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que o teu Espírito já trouxe e aqueles que ainda chegarão. Obrigado por aqueles que estão em casa e que prestam culto com a mesma reverência. Obrigado, Pai amado. Muito obrigado. Abençoe-nos aqui e abençoe nós, os que ficamos em casa. Com a tua bênção, com a tua direção e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabia que hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família? Pois é. Hoje é o Dia Internacional da Família. Eu quero que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. Algumas informações para os irmãos. Graças a Deus, a Beth chegou ontem à noite. Graças a Deus, chegou bem, conseguiu viajar. Está gripada, tossindo. Aí, por conta disso, ela não veio, achou melhor não vir. Entendeu? Está bem cansadinha por conta do pulmão. Já tomou nebulização hoje cedo e ficou em casa. Certamente está participando do culto. Esta semana foi uma semana muito alegre, rica de bênçãos. O Senhor nos favoreceu com 3 vidas novas. Dia 6 chegou o Elias, filho do pastor Vinícius e da Débora. Que coisa boa. Dia 9 chegou o Samuel Coller, filho da Bia e do Will, lá nos Estados Unidos. Do diácono Christian. É avô. E dia 11, a Mabel, filha da Ana Elisa Socretiati e do João Pedro. Que coisa boa! Em 6 dias, 3 crianças. Deus abençoe. Que coisa joia, né? É muito bom dar notícias de crianças que chegam e que alegram o coração de pais e de avós. E por falar em famílias, no dia 29, último domingo deste mês, todos vocês estão convidados para um café com famílias, lá no Peniel. Vai ser lá no Recanto do Peniel, a rua Topázio, aqui pertinho do Shopping Center. Vai ser um dia agradável, de família. Famílias que se juntam, que tomam um café, que não tem tempo para terminar, que não tem horário específico. Vai ser um momento de comunhão. Vá lá, traga seu pai, sua mãe, seu tio. Se for mais gente do que a sua família, avisa para nós. Liga para a Carol. Carol, estou levando 712 pessoas. Pronto, aí a Carol se vira. A Carol vai se virar, tá bom? Esse trabalho é um trabalho do Ministério de Sociabilidade sob a liderança dela. No mês da família, um café. Vai ser 8 da manhã, não 9. 8. Por que 8? Para a gente ter mais tempo para estar junto. Não é nem mais tempo para comer, mas para estar junto. Embora tenha mais tempo para comer.
Olha, eu vi o cardápio, mas a comunhão vai ser mais valiosa do que o cardápio. Para todas as pessoas da igreja, para todas as famílias. Vai ser muito bom. Nós teremos um culto depois do café. Café primeiro, depois o culto. O culto vai ser lá também. Vai ser lá. Vamos falar sobre família e sobre o valor dela, sobre os olhos e a ótica de Deus. Tá bom? Você está carinhosamente convidado. Se for só a sua família, não precisa informar nada. Lá em casa são 6 pessoas, vão os 6. São 6 membros da igreja. Vou levar o meu pai que não é membro, aí você precisa avisar para a gente se prevenir. Só isso, entendeu? Está pago. O Domingos está bancando isso. Como diretor do patrimônio. Olha que coisa boa. Né, Carol? Diretor do patrimônio. Você é convidado. Naquele dia, pela importância do evento, nós não teremos a escola dominical. Todos os professores já foram informados. Todo o trabalho vai ser lá. 8 horas o café. Quando terminar o café, o culto. Que hora o culto? Não sei. Pode ser 10 horas, pode ser 11 horas, não sei. Quem vai editar é a nossa comunhão. Tá bom? Nós sentimos a necessidade de investir em comunhão. Investir em família. Tá bom? Você é carinhosamente convidado. Salmo 128, mesmo assentados. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Veja os filhos de teus filhos. Quando a vida começa já a declinar, os cabelos brancos aparecem, quando você já está usando óculos e daqui a pouco o aparelho auditivo, quando já não anda como andou, já não pensa como pensou, aí o Senhor injeta neto em você. E aquilo traz um vigor físico, emocional e espiritual ainda não experimentado. Aí você revigora, chega a remoçar. Aí a vida continua. Isso é prosperidade. A bênção do Senhor. Para que você veja não só os seus filhos ao redor da tua mesa, mas os filhos dos teus filhos. Amém? Vamos cantar louvores. Obrigado porque você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui, no dia da família. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé para louvar o Senhor nessa manhã. Que privilégio é o nosso estarmos aqui juntos mais um domingo. Vamos declarar o quanto o Senhor é santo. Na nossa igreja nós temos aprendido sobre santidade. Então nós vamos cantar Santo, Santo, Santo. Amém?
4, versículo 23, fala assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Amém. Para encerrar o nosso louvor, nesse mesmo espírito, nós vamos cantar mais uma vez que o Senhor, Ele merece toda a glória, toda a honra. Nós temos que dar o nosso melhor ao nosso Deus, que é santo, que é único, que é verdadeiro, que é poderoso. Amém. Tua é a glória e o poder
por ter se entregado na cruz, por ter morrido, Senhor, em perdão dos nossos pecados. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado por sua presença. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu não tenho lembrança da última vez que eu preguei sem o slide. Não lembro. Para hoje de manhã eu fiz questão de fazer sem slide hoje. Lucas capítulo 11. Versículo 14. Até o versículo 28. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas algum dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide-lhe os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu isso ao dizer Jesus estas palavras. Uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu queria fazer a leitura outra vez desse texto, na versão do pastor Eugênio Peterson, tá bom? Não todo o texto, mas apenas um pouco dele. Versículo 17. Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios?
A mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa espíritos maus, então com certeza é chegado o reino de Deus. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura. Mas se um homem ainda mais forte, com armas mais poderosas, o atacar, ele será derrotado. O arsenal em que tornava tão confiante agora é inútil. Seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é guerra. E não há território neutro, apenas até aqui. Senhor, me ajude a falar ao teu povo o que o Senhor falou comigo. Nós conversamos muito sobre esse texto. Eu quero que o Senhor o aplique à realidade de cada um de nós, conforme é plano e propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este mês de maio, ele é o mês mais festejado pelas famílias brasileiras. Nós temos nesse mês o Dia das Mães, o mês das noivas, hoje o Dia Internacional da Família. Eu nem sabia, fiquei sabendo disso ontem ou foi hoje? Não sabia. O Senhor me incomodou a falar sobre família no mês da família. Eu suspendi algumas coisas para entender e atender ao que eu entendi ser vontade do Senhor. Neste mês de maio, as igrejas investem muito em família. Conferências, encontro de casais, retiros de família, escolas dominicais especiais sobre o tema família, mensagens voltadas para a família, tudo por conta de ser o mês das famílias. Muitos casamentos acontecem nesse mês de maio, mês das famílias. E o que teria o Senhor para nos falar sobre isso? Numa época em que as igrejas se voltam para este tema. Eu acredito que a família seja a maior riqueza que um homem tem. Sem comparações, é a maior riqueza. A família é a maior segurança que um homem pode ter. É a maior alegria, o maior investimento, também as maiores lutas travadas na sua alma acontecem nesse ambiente que nós chamamos de família. A nossa maior preocupação, as maiores orações que nós fazemos são em torno da nossa família. Mas ela também é o nosso porto de segurança. E isso não é só no ambiente cristão, é em todo o mundo. Em todo o mundo. Os homens mais cruéis, os piores homens, eles encontram na sua família apoio. Quantos de nós já ouvimos histórias de que a família foi a estrutura para servir de cura para aquele homem, para aquele outro lá, esse aqui que perdeu a sua empresa, aquele ali que perdeu a sua saúde, o outro que perdeu toda a sua esperança, e o Senhor se utilizou deste ambiente que nós chamamos de minha casa, para restaurar esses homens. Já ouvi muitos testemunhos de gente que nem conhece Jesus, mas que a família foi um instrumento que esse Jesus usou para a sua restauração e para a restauração da sua dignidade. É uma riqueza de Deus nascer em família, viver em família. É uma riqueza você chegar, fechar a sua porta e dizer, estou em casa. Que bom que eu cheguei em casa. Pode não ser um palácio, mas é a sua casa.
pode não morar no bairro mais chique ou mais seguro, mas aquilo que você chama de minha casa, minha família, isso tem um valor tão enorme dentro da nossa alma que você não tem ideia. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E por conta deste temor, ele fala da riqueza da família. Tua esposa, teus filhos, tua casa, tua mesa. Nesse texto que foi lido aqui, nem é um texto que se pense acerca de família, mas ele traz 3 palavras que eu queria aplicar à nossa realidade de família no Dia Internacional da Família, no mês da família. O primeiro deles, aqui no versículo 17. A palavra que ele usa aqui é: uma família que vive brigando se desintegrará. Casa sobre casa cairá, na versão atualizada. A primeira realidade que eu quero aplicar para a nossa casa ou para a nossa família é a realidade de uma família em constante atrito, em constante divisão. Na ausência de harmonia e de paz, eu tenho percebido que o inimigo tem plantado o joio no meio do trigo e semeado atritos familiares que está culminando em separações, em divórcios. Uma casa dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. Aqui diz que uma família dividida contra si mesma pela presença de um homem que ele chama de valente. A presença do valente em casa, a valentia deste homem que mantém a sua casa protegida com o uso da sua própria força. Os seus recursos mantêm a sua casa unida. Ele não depende de uma outra pessoa, mas com o seu próprio arsenal, ele mantém a sua família ali em segurança. A tirania está presente naquela casa. A figura deste invasor que pode vir de fora ou pode vir de dentro. As acusações contra aquela família que a desestabilizam pode vir de fora, uma flecha de fora inflamada, mas ela pode se manter alimentada por alguém de dentro, a presença de um valente de dentro que tiraniza aquela casa. E algumas maneiras que a gente pode entender da presença da tirania na figura deste homem valente que no uso da sua própria força mantém a sua casa em segurança, a duras penas ele mantém a sua casa em segurança, está pelo menos em 4 palavras. A primeira delas é a presença da tirania mantida pela força financeira. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, em algum filme, alguma novela, ou seu amigo lá na repartição, dizendo: aqui quem manda sou eu. Por quê? Porque eu tenho um salário. Porque sou eu que trabalho. Eu que trago o pão para cá. Enquanto eu trouxer o pão para cá, quem manda sou eu. Já viram isso? O poder da tirania que mantém a casa assim. Por quê? Por que é você? Porque eu sou trabalhador, Só por isso. Enquanto você comer do meu pão, tem que se sujeitar às minhas leis. É isso mesmo? Mas essa tirania, além do poder financeiro, que a mantém ali, rígida, nesse bloco impenetrável, que o Senhor aqui chama de homem valente, que pelo uso da sua força mantém a sua casa protegida, ela pode se manifestar também pelo poder da força. Nessa pandemia, nós percebemos o uso da força em muitas casas. Quantos de vocês já viram reportagens da violência no uso do braço
Homens que agrediram seus próprios filhos, porque estavam agora em casa, confinados, num ambiente chamado casa, e eles então não suportavam a oposição, não suportavam o não, e filhos foram agredidos, esposas foram espancadas, por conta de um valente que no uso da força quer manter a sua casa assim. Mas a tirania, ela pode estar presente na casa do valente pela crueldade das palavras. Quantas casas vivem em constante atrito porque nós não conseguimos ser mais doces com o que nós falamos e achamos que falar o que vem à cabeça é sábio, é assim. Quantas pessoas dentro da família estão profundamente feridas, machucadas, por conta de uma palavra dura, uma palavra mal colocada, uma palavra maldita. E as pessoas falam o que vem à cabeça e acham que isso é bom, que isso é transparência. Não é. E por fim, a presença da tirania que se mantém na casa do valente, além de ser pelo poder financeiro, além de ser pelo uso da própria força, o seu arsenal, além de ser por palavras duras e cruéis, ela também pode se manter pelo silêncio, pela ausência. Conhece famílias assim? Aqui o pastor Eugênio Peterson falou assim, uma família que vive brigando se desintegrará. O que leva uma família a brigar até o ponto de se desintegrar? A presença de um valente que no uso da sua valentia acha que pode gritar ou mandar porque o salário é dele. A presença de um valente que no uso da sua força mantém a sua família debaixo de braço forte. Ou a presença de um valente que mantém a sua família cruelmente pelo mau uso da palavra. Gente que é incapaz de dizer, me perdoa, eu amo você, senti sua falta. A coisa não anda bem quando você não está aqui. Mas que criticam, línguas malditas, que ferem a alma e a levam a um estado de morte. O Senhor Jesus fala dessa casa que não vai subsistir, porque tem um valente. Mas é interessante que haverá um mais valente do que ele. Quando você sustenta a sua casa pelo poder financeiro e a rege assim, ou quando você é cruel a ponto de falar coisas tão duras que machucam e não se arrepender disso, ou quando a ausência for tão grave que já não há mais harmonia e a indiferença reina nela, haverá um mais forte, um mais valente que virá a esta casa, a saqueará e levará os despojos. É interessante e ao mesmo tempo estranho aplicar isso aqui à família. Porque ele está falando de um homem que era mudo e foi liberto do poder do Satanás, e ele começou a falar. Ele desimpediu, falou, e o pessoal disse, Satanás. Satanás está expulsando por Satanás. Aí o Senhor Jesus escutou aquilo. Ele diz, bem, se é por Satanás, por que expulsam os vossos filhos? Eles serão juízes de vocês. Isso aqui é o dedo de Deus. E é chegado então o reino de Deus. Esse texto nos leva a lembrar que existem casas, famílias, com a presença da tirania, no uso do poder financeiro, no uso da força, na ausência de harmonia e amor, ou no uso mal feito da palavra. Jesus é maior do que isso.
Ele é mais forte do que isso, ele é mais amoroso do que isso. E ele quer proporcionar a alegria e a plena paz, mas para isso ele vai destronar esse valente. Ele vai tirar a força deste valente. Ele vai subtrair do valente a força deste valente. Ele quer fazer isso. Ainda que a mãe venha a esquecer-se do filho que ainda mama, eu não esquecerei de ti. Ele é maior do que a mãe que esquece. Há um valente maior do que aquele que se estabelece na sua casa com tirania. Ele explica lá, Isaías 54, ainda que a mulher que não tem filhos será bem-aventurada e mais feliz do que a que tem filhos, porque Ele é o Senhor. Qual é a razão de ser da sua família, da sua casa? Como você mantém a harmonia na sua família? Como é que você mantém a segurança? Pela força do seu braço? Pela convicção financeira que você tem? É isso? Então virá um valente maior que poderá saquear a sua casa e libertar a sua família. A minha família tinha um valente. O meu pai era um homem valente. Valente mesmo. Estávamos brincando quando ele chegava, ele roubava a alegria. Nós não conseguíamos diálogo com a presença do meu pai. Cearense, coronel. Mas veio um mais valente do que ele, chamado Jesus, e libertou a família inteira, toda a família. Hoje, minha mãe, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, todos são de Jesus. Tem ninguém fora. Veio o mais valente e tirou a valentia do valente, saqueou os seus bens e libertou a família. Hoje nós somos 4 pastores na família. Mas para isso o Senhor precisou entrar naquela casa. O segundo texto usado aqui, versículo 23, é de uma casa vazia. Quando a casa é protegida pela força do valente, quando a casa é segura pela força de alguém da casa, ela poderá virar o fracasso. Ela poderá ter uma constância de atrito que não levará à subsistência. Não é a sua força que segura a sua casa. Não é a sua sabedoria que mantém a harmonia. Não é o jeitinho brasileiro que vai fazer com que a sua casa viva em harmonia, em paz. Não é, meus irmãos. O pão não vem daí, meus irmãos. O pão vem porque o Senhor dá. E Ele dá enquanto você dorme. É Ele, somente Ele. Isso não é poesia. Isso não é nem espiritualidade, isso é realidade. Ele traz o pão para a mesa do que está trabalhando e traz pão para a mesa do que não trabalha. Ele traz segurança para quem tem ferrolho e traz segurança para quem não tem ferrolho. Ele traz saúde para quem tem saúde e traz saúde para quem não tem saúde. Ele é quem opera em nós tanto querer como realizar. A segunda figura é a figura de uma casa vazia. Versículo de número 23. Cadê? 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra a casa varrida, ornamentada, mas vazia. A segunda figura que ele apresenta aqui é de uma casa vazia. Esta casa, ela foi limpa, ornamentada, mas não preenchida. Eu acho que é o investimento de muitas famílias hoje em dia.
em tornar a casa um ambiente bonito, agradável, mas vazia. A preocupação da nossa geração é essa. É com que roupa eu vou, não é como eu vou, com que alma eu vou, com que espírito eu vou, não, é com que roupa. A nossa preocupação é muito exterior. O nosso investimento é muito em parede, em cal. É muito em tinta. É como disse Jesus, algumas são como um túmulo pintado. Por fora, até bonito, mas por dentro, morte. Aqui ele falou de uma casa vazia. O grande problema é que esta casa vazia não significa casa alegre, não significa casa feliz, não significa casa em que se estabeleceu a harmonia, o entendimento, a comunhão. Não. Nessa casa não tem a cobrança, porque o valente não está nela mais. O valente foi tirado. Nessa casa não tem o uso da força, porque o valente que a fazia foi tirado. Essa casa não tem palavras cruéis, duras, que azedam a alma. Não tem porquê, porque o valente que fazia isso foi tirado. O problema desta casa vazia, com a ausência do valente, é que ela não foi preenchida, ela continuou vazia. E o valente que poderá voltar. A casa está limpa, a casa está ornamentada. Às vezes o nosso investimento é só nisso. Quantas casas têm 2 carros na garagem, mas não tem vida? Quantas casas têm um televisor de 60 polegadas, mas é vazia, não tem vida? Quantos armários você abre assim e tem as melhores roupas para cobrir um corpo vazio? Quantas mesas tem vários tipos de queijos e carnes, mas não tem diálogo? Ninguém é capaz de olhar no olho do outro e dizer: como é que você está? Como é que foi a noite? Você dormiu bem? Eu me preocupei com a sua escola. Como é que está lá com o namorado? Não há diálogo, porque o investimento foi só fora. E a casa ornamentada, varrida, vazia. O Senhor Jesus fala disso aqui nesse texto. De casas que estão vazias. Móveis de luxo, enchendo uma casa vazia. Bom emprego, bom salário, mas vidas vazias. Saúde perfeita, plano de saúde maravilhoso, o melhor da cidade, mas vidas vazias. Houve um mais valente que entrou na casa, saqueou os bens, limpou a casa, mas ela precisa ser cheia. Versículo 27 fala do último estado da casa. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria alma. Casas que só têm dinheiro, ou que têm saúde, mas que não têm vida. Corpos cheios de saúde, mas a alma abalada até o nível de morte. É família isso? Seria isso que o Senhor fala? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Tudo. Não é 50% vai bem porque esse homem teme ao Senhor, então Deus, por conta desse temor, deu a ele 50%. Não é 100%, tudo. Feliz será. Então a sua casa, ela precisa ter investimento em imóveis, não é problema, mas ela precisa ter investimento espiritual, em convidar o Senhor para entrar, preencher os espaços da casa. A casa precisa ser cheia de Jesus, só assim ela será feliz. Salmo 127 diz que é Ele que edifica. O homem pode edificar? Sim, claro que pode, irmãos. Existem fórmulas humanas para edificar uma casa. Claro que existe. Mas o Senhor edifica melhor,
Existe maneira de você proteger uma cidade? Claro que existe, meus irmãos. Eu posso proteger a minha casa, portas mais largas ou com material mais resistente, eu posso proteger, mas o Senhor protege melhor. Esses dias eu esqueci a chave do carro, dentro do carro, e a janela aberta. E ficou lá não sei quanto tempo. Nem me lembrei. Quando eu voltei lá, disse, gente, ficou aberto esse negócio? Ficou aberto, mas ninguém entrou. Porque ela estava cheia já. O carro estava cheio. E aquele que protege, protegeu. Quantos de vocês já esqueceram? Saíram de casa e esqueceu a casa aberta. Ou esqueceu, aí, ó. Ou esqueceu a chave no contato, na porta. Mais fácil ainda, o cara vem de longe dali, ó. Leva, leva, me leva, me leva, me leva. Mas ninguém levou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele dá. Falando de família, a casa precisa ser preenchida com Jesus. Como é diferente uma casa em que o Senhor Jesus está presente para uma casa que Ele não está presente. Como é diferente você comer só arroz com ovos, numa casa em que há a presença de Jesus. Como é diferente você se enrolar com um cobertor que você puxa e os pés ficam fora. E cobre os pés e a cabeça fica fora. Comigo isso não acontece, dado ao meu tamanho. Não acontece. Mas o Demã, com a altura que ele tem, quando ele puxa aqui, até o joelho fica fora. Mas como é diferente na casa do Demã com um cobertorzinho curto. Porque a presença do Senhor é suficiente e aquece. Como é diferente, irmãos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu posso fazer estratégia, mas o Senhor faz melhor. O Senhor Jesus é melhor do que qualquer estratégia. O Senhor Jesus é melhor do que o emprego mais rendável. O Senhor Jesus é melhor do que a saúde. Não é a saúde que interessa. Não. Tem coisas e valores mais importantes do que a saúde. O Senhor Jesus. Se Ele edificar, fechado. Se Ele guardar, fechado. Se Ele abençoar, acabou. Ele é melhor. Ele é melhor. É bom trocar carro? Sim. Mas o Senhor tem algo melhor e maior para a gente. Não pergunte se a casa está arrumada, limpa, pintada. Pergunte se ela tem Jesus. Se Ele está lá. Se Ele estiver lá, haverá paz. Se Ele não estiver lá, quando você falar assim, a paz do Senhor. Se não houver paz, a paz volta. Não é isso que diz Jesus? Curve sua cabeça, por favor. Como é que está a sua casa? Esse texto fala de duas casas em crise. Uma com a presença do tirano, do valente, que mantém a sua casa em segurança pelo uso do seu próprio arsenal. Ele guardou a sua casa com as suas armas. Ele protege, ele edifica a sua casa com as suas armas, com o seu conhecimento, com seus diplomas, com a sua experiência. Mas virá alguém maior, mais experiente, que poderá saquear. A outra casa é a casa vazia, que não tem um tirano. Não, não tem. Não tem um valente. Não, não tem. Mas ela é vazia. Tem móveis, mas está vazia. Tem carro, mas está vazia.
Tem piscina? Mas está vazia. Tem saúde? Sim, tem, mas está vazia. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Aí ele tem uma mulher que diz, ao ouvir esse sermão, ela diz, bem-aventurado os seios que você mamou. Aí ele diz, mulher, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Enche a sua casa com Jesus e com o Espírito de Deus. Tire tempo para orar não só pela sua família, mas com a sua família. O presbítero Samuel está organizando uma vigília de 24 horas para famílias, que vai acontecer na quarta-feira e no sábado. Liga para ele, dá o seu nome, ele está aqui, ó. Samuel, me põe em tal horário. Samuel, qual que é o horário que está livre? Põe eu e a minha família. Será meia hora. 10 minutos para você orar pela sua família. 10 minutos para você orar pela igreja. E 10 minutos para você orar pelo que você imaginar e desejar. 30 minutos para cada família. Chame seus filhos na hora do almoço e ore por eles. E à noitinha, põe a mão na cabeça desse menino. Faz isso. Põe a mão na cabeça e abençoa. Com toda sorte de bênçãos espirituais, porque essa é a tua maior riqueza nessa terra. Não tem nada que se compare a isso. Abençoe a sua esposa. Ore não só por ela, mas ore com ela. Tire tempo para isso. Ore pela salvação da sua casa. Para que você diga, como eu disse hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele, misericordioso que foi, fez isso. Ore pela harmonia, não desista. Eu vou encerrar lendo o Salmo de novo, 128, e orar por você, tá bom? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sim, isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Filhos em redor da mesa. Isso é bênção. A esposa presente. O marido presente. Isso é bênção. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Senhor nosso Deus. Aqui está a tua igreja, o teu povo. E nós nos rendemos ao Senhor. Abrimos mão das nossas próprias armas, do nosso arsenal, para que o Senhor edifique a nossa casa. Abrimos mão da nossa experiência ou conhecimento, para que o Senhor proteja a nossa casa. Ó Deus, preenche os espaços dela. Se porventura o inimigo ainda quiser entrar, o valente quiser predominar, dá-nos discernimento e confirma a autoridade, para que ele não volte e a casa nunca esteja vazia. Pode estar vazia de carro, mas não do Senhor. Pode estar vazia de móveis, mas não do Senhor. Pode estar vazia de emprego ou de saúde, mas não do Senhor. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Venha sobre as famílias. Renove o amor e a harmonia. Renove a aliança e a alegria. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe, Senhor. Traga os filhos e os netos para o nosso colo,
para perto da gente, para que possamos celebrar o teu nome em culto, com gratidão. Faça isso por amor do teu nome. Traga, ó Deus, o pão para a nossa mesa, em alegria. Traga saúde, com paz. Traga Jesus para a nossa casa. Nós nos rendemos e pedimos a tua bênção. Em nome dele e para a glória dele. Amém. Amém. Fique em pé, por favor. Obrigado. O Senhor me fez sacerdote nesta casa. Vontade dele. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar, com a bênção do Senhor, a sua casa. Eu quero abençoar a sua vida, seu coração, os teus relacionamentos, com a bênção do Senhor. O Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus, te abençoe. E te faça crescer onde Ele te colocou. E que Ele dê a você os valores dEle. O Senhor abençoe a tua mente, os teus pensamentos. O Senhor abençoe o teu pai e a tua mãe, os teus filhos e os teus netos. O Senhor abençoe o teu marido e a tua esposa. O Senhor abençoe os teus filhos. E que haja paz na tua casa. Que haja a presença dEle. Que o valente seja expulso pelo poder do nome de Jesus. Que o tirano bata em retirada e nunca mais volte. Mas que a tua casa seja cheia da presença de Jesus. Todos os dias. Que Ele oriente você em tuas tomadas de decisões. Que Ele abençoe o relacionamento teu na tua mesa. Que estar na tua casa seja estar no melhor lugar do mundo, no lugar mais seguro, em que existe a maior demonstração de amor e de confiança. O Senhor traga os teus filhos para perto de Jesus. O Senhor traga os teus netos para perto de Jesus. Se eles vierem para perto de Jesus, virão para perto de você. O Senhor te abençoe e te guarde do que Ele chama de mal. O Senhor abençoe a tua despensa com pão. Ele encha a tua casa com paz e harmonia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a intermediação do Espírito Santo de Deus, seja com todas essas famílias aqui, e com todas as famílias em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Sentai-vos, irmãos.
Como Davi, depois que recebeu a Arca da Aliança em Jerusalém, diz a Bíblia que ele saiu para casa para abençoar a sua casa. Lembram disso? Saia daqui hoje para abençoar a sua casa. Abençoar a sua casa. Saia com o objetivo de ser bênção para a sua família. Abençoe o Senhor as tuas bênçãos. E confirme isso na tua família. Amém. Obrigado.